Eu vou pôr a gravação também do áudio, Brindamon, fica tranquilo, já está gravando. Tá bem. Posso começar, então, Andréia? Então, as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nós, então, estamos lendo o Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, Divindade e Serviço Divino. Verso 17, vou ler em sânscrito, depois a tradução. Shvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridyantasto Hyabhadrani Vidunoti Shursatam. Tradução. Shri Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paramatma, a superalma, no coração de todos, e o benfeitor do devoto veraz, purifica do desejo de gozo material o coração do devoto, que desenvolve o desejo ardente de ouvir suas mensagens, que são por si mesmas virtuosas, quando adequadamente ouvidas e cantadas. Repetindo, verso 17. Shri Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paramatma, superalma, no coração de todos, e o benfeitor do devoto veraz, purifica do desejo de gozo material o coração do devoto que desenvolve o desejo ardente de ouvir suas mensagens, que são por si mesmas virtuosas quando adequadamente ouvidas e cantadas. Microfone, Prabhu. Muito bem, estou na sala. Eu estou tentando me manter aqui estável na sala, mas já caí 2 vezes. Será que eu estou aí mesmo? Tá sim, Prabhu. Pode continuar. Ok, muito bem. Deixa eu pegar aqui. Coloca, por favor, o verso no sânscrito, por gentileza, Tulasi. Eu vou ler o sânscrito, tá? Shrimvatan Swakata Krishna Punashravana Kirtana Rijantasto Hyabhadhani Vidonoti Churitsatam. Om Jnanati Mirandasya Gnanjana Shalakaya Chakshurun Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Vamos lá, então. Shri Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paramatma, que é a superalma no coração de todos. Porém, embora ele esteja no coração de todos, ele é o benfeitor do devoto veraz. E ele purifica o desejo de gozo material, ou de gozo separatista, o coração do devoto, ou
daquele buscador, né? Daquele místico, metafísico, que desenvolve o desejo ardente, ou seja, interesse pelos conhecimentos, de ouvir suas mensagens, que são suas orientações. Essas orientações, mensagens, conhecimentos, elas são por si mesmas virtuosas, quando adequadamente ouvidas e cantadas. Ok? Ouvidas e faladas ou transmitidas, retransmitidas. Né? Muito bem. Perdão. Essa tônica, ela vai assim. Daí vocês vão entender um pouco, né, da minha psique pessoal, não a minha, mas da rede, que são os sábios. Eu faço parte de uma rede, que são os integrantes que representam Vishnu, ou que representam a superalma, os representantes de Deus. São os representantes védicos, são os responsáveis por fazer a manutenção do equipamento védico, que é a tecnologia de informação, que nós chamamos de revelação ou conhecimento védico. Então, nós somos uma rede. A rede é parecido com uma Wikipedia. É uma rede que aceita novos integrantes. Então, você pode fazer parte da rede. Entretanto, fazer parte da rede não é necessariamente entrar para a religião. A fase da religião, ou a fase da prática da religião, é uma fase preliminar. É quando você está na recepção do hotel. Você está aguardando o check-in, fazendo a verificação da documentação e tal, para só então a autorização de você ir até o quarto. Então, a fase da religião é uma fase preliminar, é a recepção, não necessariamente a integração. Tá? A parte definitiva do processo é o momento em que, ou é a fase em que o ser se interessa pelos conhecimentos e dedica-se a ele. Ok? No sentido de que a pessoa quer que aquele conhecimento faça parte da estrutura dela, em termos de eu gostaria de saber essas informações. Então, né, essa etapa inicial aqui, em que vocês, né, no contato conosco, aprendem os conhecimentos, aprendem a ouvir, é uma fase que é uma fase inicial, né? E ela, assim, primeiro se desenvolve o gosto por ouvir, né? Desenvolve-se o gosto por aprender. Esse gosto, esse prazer em aprender, esse prazer em ouvir, tende a aumentar com o tempo a ponto de a pessoa querer também aprender e ouvir fora da sala de aula, que é a parte, vamos dizer, protocolar do processo de aprendizagem. Então, ela vai querer usar o tempo fora da sala específica para também aprender e optimizar o processo de assimilação de dados. Essa fase é a fase chamada Laulian, que significa um desejo ardente de aprender. Então, quando o ser chega nesse ponto, que é o desejo ardente de aprender e entender, ela é o equivalente na metáfora da fase em que a documentação está ok, tá tudo ok, a pessoa pode, então, ser encaminhada até o quarto, onde ela vai assumir no hotel. Né? É a fase em que ela está indo no elevador, está se dirigindo ao andar específico. Então, é a fase em que ela está indo em direção ao quarto que ela vai ocupar no hotel. Tá? Essa é a metáfora, né? Então, é a fase chamada Laulian, que é aquele interesse que aparece no coração da pessoa fora da sala de aula do protocolo. Eu estou aqui na sala de aula, estou gostando de ouvir, ok, acabou aqui, acabou a relação. Agora eu vou fazer as coisas importantes da vida, que é a vida prática. Aí a pessoa vai fazer as coisas importantes. Então, essas coisas importantes
são a prioridade da vida da pessoa, especificamente. E a relação com o cultivo de conhecimento fica relegado ao limite da sala de aula. Essa fase é uma fase iniciante, chamada fase neófita, ou a fase embrionária do processo de assimilação de dados do conhecimento. É o equivalente, novamente, estou revisando, na metáfora de você chegar até o hotel, estar na recepção do hotel, antes de poder ser autorizado a entrar no quarto. Ok? A fase em que a pessoa começa a desenvolver conhecimento e pensa, espera aí, esse assunto aqui é relevante, ele tem a ver comigo em termos da minha vida prática, não é apenas um artigo para eu ouvir como método da religião. Isso tem relação com a minha vida real. Então, como assim? E como é que isso funciona na minha vida real? Então, essa parte que a pessoa desperta e descobre que o conhecimento é orgânico, é online, então ela passa a se interessar por aprender para além da sala de aula. Ela quer ouvir mais, ela quer saber onde é que tem mais informação, quais são os horários, para onde eu posso ir para ouvir mais, porque eu quero me inteirar mais. Então, essa fase chama-se Laulian, interesse pelo conhecimento. É uma fase intermediária, que é quando a pessoa sai da fase iniciante, que é a fase neófita, e passa para a fase madhyama, que é a fase intermediária, que significa interesses pessoais pelo conhecimento. É quando a pessoa já se torna, vamos dizer assim, automotivada. Ok? É quando, num processo de educação, quando a criança ela já não quer mais que a mamãe entre com ela no banheiro. Ela já se sente incomodada com a presença da mamãe no banheiro. Não, eu vou sozinho. Não, eu escovo meu próprio dente, mamãe. Não, eu mesma vou tomar banho. Essa parte, essa fase em que o ser está assumindo autonomia, é a fase da maturidade. Então, na metáfora do aprendiz, né, que é o iniciante na rede, é a fase em que ele não precisa mais que seja estimulado a obter conhecimento. Ele mesmo, ela mesma se interessa e ela mesma vai em busca desses conhecimentos e se integra na rede. É a fase média, em que o ser está amadurecendo. Depois vem a fase final, em que o ser assimilou os dados de informação e se interessa pelas demais almas que estão na condição de ignorância existencial. Então ela passa a se interessar em oferecer essas informações para as demais que ainda não têm, estimulá-las para que queiram ter, porque é bom. É libertador. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não disse, rezeis, 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 porque a reza te libertará. Não foi isso que ele disse. Ou estou errado, só se eu estiver errado, só se escrever errado. Pelo que eu entendi do que foi dito, a informação foi, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis. Não sei se eu interpretei errado essa palavra, mas aparentemente parece que ele está falando de um sistema de observação, de entendimento. Até onde eu entendi, a não ser que eu esteja errado. Se eu estiver errado, me corrijam, mas pelo que eu entendi foi um apelo à busca do conhecimento. E o conhecimento libertará a pessoa, porque o conhecimento é libertador. E libertador de quê? Da ignorância, da letargia, do medo, da ansiedade, das acusações falsas contra a pessoa suprema. Então, a fase, como está sendo falado aqui no verso, olha, a personalidade de Deus, o Senhor Supremo, eventualmente, ele pode ser conhecido como os nomes, né? Pode ser utilizado Shri Krishna ou Shri Vishnu. Você pode usar um desses nomes, caso você queira. Esses nomes, eles são mais inclusivistas, porque a palavra Krishna se refere à pessoa bela, suprema, a beleza suprema. E aí, no conceito de beleza, você pode incluir verdade, benevolência, pacificidade, inteligência, coerência, bom senso. Tudo isso são características da beleza do ser. Então, Krishna significa o ser belo por excelência. E logo, você pode incluir todas as qualidades que fazem parte da beleza, incluindo valores morais, éticos, etc.
Agora, quando você menciona Sri Vishnu, Vishnu significa a verdade onipenetrante, o absoluto. Né? Se você fala o poderoso, né? O poderoso não inclui necessariamente o amoroso. Poder não necessariamente inclui amor. Você pode ter poder sem amor. Agora, os nomes que são mais inclusivistas, eles costumam ser mais completos para se referir, para ser o norte de referência à pessoa suprema. Por isso que nós mencionamos, normalmente, Shri Krishna ou Shri Vishnu. Não é uma questão tribal de uma religião específica que vem da Índia. Trata-se de uma nomenclatura que tem uma função inclusivista, portanto, mais realística, em termos de uma referência ou um norte para referir-se a essa pessoa, caso essa pessoa esteja na sua pauta. Então, Shri Krishna ou Shri Vishnu são nomes apropriados. São os únicos? Não. Tem centenas de milhares de nomes. Você pode usar o nome que você quiser para referir-se a essa pessoa. Mas, se você utilizar esses nomes específicos, eles têm um coeficiente bastante integrado a ponto de ser absolutos, porque são inclusivistas, ou inclui as outras qualidades. Tem qualidades, atributos do Supremo que não inclui todas. Como, por exemplo, o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é muito específico, ele é tribal, ele se refere a um aspecto muito específico de uma condição, de uma qualidade muito específica. Então não reflete uma dimensão absoluta. É um nome limitado. Tem nomes que são limitados, tem nomes que são absolutos. O ideal para referir-se ao Supremo são os nomes absolutos, por se tratar de um ser absoluto. Então, Shri Krishna e Shri Vishnu são apropriados. Como eu disse, são os únicos? Não, mas são apropriados. Ok? A personalidade de Deus, que é o Param Atma. O Param Atma, a super-alma. O Param, supremo. Atma, alma. A alma suprema, que está espalhada no coração de todas as entidades vivas. Né? Ele é o benfeitor do devoto veraz. A palavra veraz vem de veracidade. É uma palavra romanizada para védico. Né? Os romanos, eu não vou entrar nesses detalhes, já falei outras vezes, né? Os romanos aprenderam dos gregos esse termo, e os gregos aprenderam dos sábios indianos. A palavra Veda vira Vera, e em romano vira veracidade, veraz, verdade, vedado, vem dos Vedas. Então, o benfeitor do devoto védico, ou do devoto verdadeiro, do devoto autêntico, do pesquisador autêntico, daquele ser autêntico. E qual é esse ser autêntico? É aquele que se interessa em aprender voluntariamente. Mas os outros não são autênticos? São, Devananda. Agora, o que acontece é que a autenticidade ela tem diferentes níveis. Nível básico, nível médio, nível alto. O ideal é, pelo menos, chegar ao nível médio, para garantir que você se torne independente em termos de pesquisa, em termos de capacidade de metabolizar ou metaforizar a criação e o Criador. O mínimo, assim, o ideal é sair da fase embrionária, que é a fase neófita, e chegar ao menos na fase intermediária. E esse investimento em educação que você faz sobre você mesmo reflete na sua cultura e na sua emancipação como pensador, como pesquisador desse princípio Deus, tá? O devoto veraz purifica o desejo de gozo material, chamado separatista, né? Os sentimentos de que eu tenho a minha família e eu vou lá e rezo para Deus no final de semana. Esse separatismo entre espiritualidade e vida material é um indício de ignorância. Essa ignorância tem que ser superada. Então, a vida da pessoa tem que ser integralmente transcendente, para que ela se acostume à transcendência. Se ela vive separatismos, ela vive em fragmentos, em partes isoladas entre si. Então, se você tem as peças isoladas, você não consegue um mosaico, você não consegue completar o quadro, o jogo, o quebra-cabeça. Você fica fragmentado. E essa fragmentação impede que você tenha um fluxo. Por exemplo, se você tem um fio que está desconectado, você não consegue energia, você não consegue sinal de Wi-Fi, fica chato. Imagina, sem o sinal de Wi-Fi, você não fica chateado quando falta o Wi-Fi na sua casa? Você não fica assim, mas poxa vida, e aí já não dá. Não é assim?
sei se vocês passaram por isso, de vez em quando eu passo por isso aqui, que eu moro na fazenda, e cai o sinal, dá aquela sensação, mas aí, poxa, desconectou, que pena. Então, essa desconexão, essa fragmentação é um problema que provoca em você ansiedade, frustração, decepção, angústia. Você está trabalhando com um equipamento obsoleto que gera frustração. Então, você tem que mudar o equipamento, ou seja, sair da fase neófita e entrar na fase madhyama, pelo menos, para que você tenha uma continuidade de razão racional que produza sobre você satisfação intelectual e refinamento de espírito. Então, tem que se interessar pelos conhecimentos voluntariamente. Tem que chegar a esse ponto de assimilar esse dado e se interessar pelos conhecimentos. Aquele que desenvolveu, né, como eu falei, esse desejo ardente de ouvir. Então, esse desejo ardente, ele não se limita apenas aqui, nesse momento em que nós estamos. Ele transcende a esses momentos. Ah, mas Devananda, como é que eu faço? Olha, aquele que quer uma coisa encontra um jeito. E aquele que ainda não quer encontrará uma justificativa para não fazê-lo. Então, quando você quiser, você vai encontrar uma forma de encontrar. Você vai se comunicar, você vai procurar saber, você vai entrar em contato com as pessoas, vai querer saber onde é que estão as informações, você vai se interessar. Isso significa, quando você começa a se interessar, significa que você está começando a sair da fase embrionária para a fase autolimpante, ou seja, independente, matura. Que é a maturação do ser. Tá? Ok, essas mensagens, essas informações, esses conhecimentos, eles são virtuosas por si mesmos, quando adequadamente ouvidas e cantadas. Então, nós criamos um sistema que torna o processo da aprendizagem adequado. O sadhana, que é o hábito de assimilação de prana solar, torna a inteligência do aluno adaptada para conhecimentos superiores. Tá? E como os nossos objetivos são autênticos, no sentido de que o que nós queremos que a pessoa, o pensador, visualize a informação, aprecie o conhecimento e sinta a satisfação de alma, ou satisfação do eu, acerca do princípio da existência, e sinta prazer em existir, que é o destino da alma. Essa é a responsabilidade dos representantes da rede. E quando você chega nesse ponto de se interessar, de se preocupar com a emancipação intelectual, de conhecimento, de consciência dos outros, das outras almas, isso significa que você alcançou a fase Uttama, que é o quê? É quando você enxerga que a humanidade precisa dessa informação para libertar-se da ignorância e dos sofrimentos. Então você se torna um representante da rede. Você não é mais somente integrante na rede. Esses são chamados rishis, ou mestres espirituais. E a ideia é que, pelo menos do seu grupo local, que são seus membros familiares, você se torne esse rishi, ou seja, esse representante da rede, para ser capaz de, ao menos, integrar aqueles que você ama autenticamente, que são aqueles que estão mais próximos de você, como participantes da rede, para ter o benefício dessa libertação do ciclo do samsara. Amor verdadeiro, quando você olha para um filho, para uma filha, e o ama profundamente, esse amor, para ser autenticamente verdadeiro, tem que incluir no seu desejo o desejo de que ela não volte a renascer como ser humano, que é arriscado. Ela nasceu perfeitinha, tá tudo bem, tá bonitinho, mas poderia ter nascido com dodói. Seria muito triste. É muito doloroso para uma mãe ver um filho com problemas de saúde. Não é muito seguro o renascimento. Deu tudo certo dessa vez, ufa, mas nem sempre dá. Tem casos que não dá certo. Então, se você ama profundamente o seu filho, se você ama profundamente a sua filha, os seus netinhos, o seu amor verdadeiro vai incluir o desejo de que eles não renasçam como ser humano. Vai incluir o desejo de que eles ascendam e vão viver
pelo menos, no mínimo, pelo menos nos planetas celestiais, que é mais seguro. Isso é amor verdadeiro. Se você não tem a predisposição de cuidar daqueles que você ama com essa intenção completa, então o seu amor está incompleto. A ausência de conhecimento torna o seu amor incompleto. Até para amar, você precisa de conhecimento. Agora, se a qualidade do seu amor for permanecer na fase iniciante, tá tudo bem, aí vale tudo. Mas, se você realmente é uma pessoa veraz e realmente ama verdadeiramente, naturalmente você vai se interessar pelos conhecimentos porque você quer refinar esse amor. Você quer oferecer o seu melhor amor para aqueles que você mais ama. Os seus filhos, netos, pelo menos esses daí. Futuramente, essa capacidade de amar também integra até a própria pessoa suprema. Mas no início, amando verdadeiramente, pelo menos aqueles que estão próximos, já é um começo de veracidade integral. Ok? Muito bem. Então, eu vou encerrar aqui. Devi, posso pedir para você só entoar novamente o verso no sânscrito para nós concluirmos a dissertação de hoje? Ok. Um segundinho. Ah, tá aí. Ah, tá. Om Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridyanta Stohi Abdandrani Vidunoti Sudit Satam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Hare Krishna.